Glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos meus queridos e amados do Senhor, que são inscritos no canal Conquistando Almas, aqueles que são seguidores, que não são inscritos, mas que têm aí nos acompanhado aí no YouTube. Meu abraço, e que a graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos. Meus irmãos, faz alguns dias que Deus tem colocado no meu coração uma palavra referente à vida de Gideão. E eu gostaria, de compartilhar com os irmãos aquele que Deus, colocou no meu coração. E são algumas atitudes em Gideão que chamou a atenção de Deus e que nós temos que tomar como exemplo para nossas vidas. Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época em que as coisas de Deus, irmãos, têm ficado em segundo plano, já não tratam mais as coisas de Deus com tanta seriedade. Mas a gente que tem um costume, a gente que tem os nossos valores cristãos, temos a nossa fé. Então, com muito temor e tremor diante de Deus, eu quero trazer uma meditação para os irmãos, para relevo, para elevar, a fé dos irmãos, a vida espiritual dos irmãos, para que os irmãos possam tirar algum proveito, desta mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes disso, eu gostaria que os irmãos deixassem aí o seu like, o seu joinha, porque isso vai contribuir, irmãos, para que o nosso canal cresça e alcance mais almas, Porque a nossa intenção, irmãos, é que essas mensagens possam alcançar almas, vida, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão angustiadas, tristes, desanimadas, desacreditadas. É muito importante que nós, irmãos, como servos de Deus, possamos evangelizar. E um dos meios que nós, eu mais a minha esposa, a irmã Leila, a missionária Leila, nós nos encontramos para ampliar o trabalho de evangelismo, o trabalho de levar a mensagem, foi através do YouTube. Porque esta plataforma, ela alcança muitas pessoas. E quanto mais pessoas, irmãos, são inscritas, quanto mais compartilhamento existir, quanto mais você deixar aí o seu comentário, o seu like, ou o joinha, como diz, vai fazer com que o YouTube reconheça que os nossos vídeos têm sido bons e vai recomendar, para outras pessoas, ele automaticamente vai cair, para que outras pessoas possam estar vendo. E quem sabe uma pessoa que está na beira da angústia, da depressão total, possa ver essas mensagens. E essa mensagem desta noite que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Amém? Diz assim na palavra do Senhor, no capítulo 6 de Juízes, e no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então aqui, irmãos, está uma coisa muito interessante que eu aprendo aqui com este primeiro versículo. A Bíblia diz que o anjo veio do céu, desceu, e ele se assenta, ele fica debaixo do carvalho. E aqui, irmãos, não deixa muito claro, mas eu fico pensando com meus botões que aquele anjo era uma teofania, algo parecido, e ele está a observar as atitudes, a ação de Gideão. Ele fica observando Gideão, o labor de Gideão. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é que Deus, ele está nos observando todos os dias. Ele tem olhado para mim, para você,
o que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas, o que nós estamos fazendo a respeito da nossa vida, para mudar a situação, para mudar o ambiente em que nós estamos, né? O que nós temos feito para provocar o crescimento e o elevo da fé das pessoas que estão à nossa volta. Porque Deus, irmãos, Ele conta comigo e com você. Então, o anjo, eu imagino o anjo andar em todo Israel, e ele chega debaixo daquele carvalho, e Gideão chama a atenção. E ele para e fica olhando, e aí ele se apresenta para Gideão. Veja o que acontece no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. Primeiro, irmãos, o anjo veio e assentou debaixo do carvalho, lá em Ofra, na terra do pai de Gideão. Eu imagino que ele ficou observando Gideão, irmãos. Gideão trabalhando ali no lagar, algo diferente, algo que quebrou a rotina, né? Porque no lagar era lugar de malhar, de pisar uva e não de malhar trigo, mas ele chega naquele lugar, né? Alguém trabalhando, era fora da colheita de uva, e alguém trabalhando lá. Então o anjo começa a observar. Então o anjo agora ele decide apresentar-se a Gideão, e aqui eu entendo que era uma teofania. Por quê, irmãos? Diz assim: e o anjo Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. Gideão jamais chamaria ele de Senhor meu. Tá vendo? Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que o nosso pai nos contar, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então ele se dirige àquele anjo não como um anjo, mas como Deus. Ele questiona, ele faz alguns questionamentos a respeito da opressão que o inimigo estava vindo sobre a vida deles. E não é diferente, a igreja, irmãos, nos últimos dias, ela tem sofrido um ataque muito grande, uma opressão muito grande do maligno, irmãos, de todos os jeitos. E nós como igreja, irmãos, às vezes nós esquecemos de que lado nós estamos, e acabamos, irmãos, dando ouvido até muitas fofocas, dando ouvido a muitas conversas, irmãos, esquecendo da nossa fé, de defender a nossa fé. E Gideão, ele estava ali. Então o que surpreende, irmãos, e isso é a característica que eu quero trazer para os irmãos, que quando o anjo sauda ele, o anjo fala assim, além de dizer que Deus era com ele, Deus diz que ele era um varão valoroso. Mas o que me chamou a atenção, além desse fato, porque a conversa que ele teve, irmãos, e esse é o primeiro passo que nós temos que ter na nossa vida, é conhecer o Deus que nós servimos. É saber da história do nosso Deus. É saber daquilo que ele é capaz de realizar. É conhecer aquilo que ele já fez por nós, irmãos, e entendermos que ele é poderoso para fazer de novo. E é essa a conversa que Gideão conhecia Deus. Gideão sabia quem era Deus. Gideão conhecia toda a história. Então ele era um homem crente, um homem que confiava em Deus, um homem que, apesar do cenário ser o contrário, ele ainda continuava a ter esperança. Talvez, irmão, minha irmã, você perdeu a esperança, você olha para o cenário, você olha para os lados, a vida que você está levando, a vida que você tem, as dificuldades que você está encarando, você está com vontade de desistir, de parar. Saiba que você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que te resgatou do lamaçal de pecado, um Deus que quer mudar a sua história. Louvado seja Deus. Então é muito necessário, se faz necessário você ser valoroso. Você tem que conhecer o Deus que você serve, mas você tem que ser valoroso.
E essa é a principal característica de Gideão e que nós, como servos de Deus, temos que ter. Porque o próprio Deus chama ele de varão valoroso e por causa disso Deus era com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Deus só vai responder, irmãos, a nossas orações. O Senhor só vai entrar na nossa batalha se nós formos valorosos. Aleluia. E aí eu comecei, irmãos, a pesquisar. O que é ser valoroso? Valoroso, irmãos, é aquele que tem coragem. Irmãos, Gideão, ele pega o trigo e leva para o lagar. Ele correu um risco muito grande dos midianitas ver ele transportando o trigo da roça para o lagar, porque se ele fosse pego, ele poderia até ser morto, mas ele teve coragem, ele enfrentou as dificuldades. Eu não sei a hora que ele transportou, se foi à noite, ou se foi durante um período muito difícil, para que os midianitas não vissem ele transportando, mas ele teve coragem, ele enfrentou todos os obstáculos para transportar. Esse foi o primeiro obstáculo de Gideão, transportar o trigo lá da roça, da onde ele colheu o trigo, para o lagar, para malhar o trigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Às vezes você começou um plano, você começou uma tarefa, você começou um trabalho, mas o inimigo se levantou, as pessoas começaram a dizer que você não ia dar conta. Louvado seja Deus. E você parou, você não teve coragem. Você não teve coragem de continuar. As pessoas sopraram no seu ouvido que você era fraco, que você não tinha coragem, e você desistiu. Eu fico pensando quantas pessoas olhou para Gideão. Gideão, não faz isso, Gideão. Você vai ser morto pelos midianitas. Eles estão nos observando. Eles vão ver você transportando esse trigo e vão te matar, e ainda vai levar o seu trigo, e a sua família vai ficar sem um pai, e seus filhos vai ficar sem pai, a sua esposa vai ficar viúva. Louvado seja Deus. E você já pensou, Gideão, uma viúva nesse tempo? Irmãos, porque naquela época era muito difícil uma viúva sobreviver. Mas Gideão, irmãos, era um homem de valor, um homem que tinha coragem, um homem, irmãos, que não tinha medo, um homem que não era covarde, um homem que tinha estratégia. Aleluia. Eu não sei como Gideão fez, mas eu sei que ele encontrou um modo. Ele foi corajoso, ele transportou o trigo lá da roça para o lagar. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Recriar, irmãos, é nós nos remodelar na palavra, é levar a mensagem de Deus em tempo e fora de tempo, sem medo, irmãos, com coragem, porque é tempo de nós pregarmos com muito afinco a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. E aí eu fiquei, coragem é destemor e bravura. Esse é o significado. Coragem, destemor e bravura. Bravura é a ação de braveza, aquele cara que vai mesmo, irmãos, ele não importa com as consequências, mas ele vai com muita força. E aí, destemor, eu fiquei pensando e fui pesquisar também o que é destemor, as características de Gideão que nós precisamos ter, irmãos. Ser valoroso, e o valoroso envolve todas essas características, E o destemor é aquele que tem coragem, que é valente. Gideão, irmãos, apesar de ele ser um homem que na conversa dele com o anjo, quando ele diz para o anjo, eu sou o mais pequeno da minha casa, e a minha casa é a mais pequena da minha tribo, e a minha tribo é a mais pequena de todas as tribos de Israel. Ele colocou o mais pequeno dos pequenos. Ele colocou o mais pequeno do pó da terra. Mas Deus achou nele um valor muito grande, porque ele era um homem de coragem, mesmo ele sendo o mais pequeno, mas ele era um homem corajoso, um homem, irmãos, que ele era valente, mesmo ele não tendo condição, mesmo ele sabendo que ele era o mais pequenininho, ele era um homem valente, ele não tinha medo, ele era destemido, irmãos, não importava as dificuldades que vinha para Gideão, ele era um homem de coragem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, irmãos, e uma das características de valoroso, irmãos, é a capacidade de esforço.
O cara valoroso, irmãos, ele tem uma capacidade sobre-humana de esforço. E aí eu fiquei pensando, mas e o esforço? O que era esforço, irmãos? É esforçar o seu intelectual, é você esforçar o seu físico, né? É intensificar o seu esforço físico, mental, ou intelectual ou moral. Então Gideão tinha essas três características. Ele conseguia esforçar tanto fisicamente, porque ao transportar o trigo para o lagar, ele teve que esforçar fisicamente. Mas para ele trazer também de lá, ele teve que forçar a mente, ele teve que ser intelectual, esforçar, achar uma estratégia para não ser apanhado pelos midianitas. E depois, irmãos, ele tinha uma moral, irmãos, muito grande, porque o Senhor, quando aparece para ele, o Senhor fala assim para ele, meus irmãos: varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Por que Deus era com ele? Porque ele tinha uma moral. Uma moral, irmãos, como diz outro, de não ter defeito, de ninguém colocar defeito. E como é que eu entendo que Gideão, irmãos, tinha uma moral? Porque ele mesmo sendo o mais pequeno da casa do pai dele, mesmo ele sendo, irmãos, a casa do pai dele sendo a mais pequena de toda a casa da tribo, e a tribo dele sendo mais pequena, quando ele passa a revista a mando de Deus, todo o povo o acompanhou. 32 mil homens acompanhou Gideão. Se ele não tivesse moral, aqueles homens jamais teriam dado a ouvir a convocação de Gideão. Não foi Deus, irmão, que foi lá e convocou o povo, foi Gideão, a mando de Deus, só que ele não sabia. Ele faz revista, ele falou assim: essa situação não pode continuar, nós temos que defender a nossa casa, a nossa família, nós temos que defender a nossa fé, nós precisamos dar um jeito nessa situação, do jeito que está não dá. Louvado seja Deus, irmãos. Do jeito que está não dá, nós temos que defender o evangelho, irmão, defender a nossa família, defender os nossos filhos, louvado seja Deus. Irmão, nós temos que nos posicionar, nós temos que mostrar de que lado nós estamos, se é da verdade ou se é da mentira. Irmãos, do jeito que está não dá para continuar. Nós como igreja do Senhor, louvado seja Deus. Gideão, irmão, ele se põe de pé na batalha e ele convoca, e 32 homens põem-se diante de Gideão, e o Senhor vai dizer assim para Gideão: Gideão, tem muita gente, você vai fazer o seguinte, Gideão: os covardes e os medrosos voltam para casa, vai cuidar da sua família. Porque é perigoso, Gideão, você ir com os covardes e com os medrosos, eles vão fugir e você vai colocar você em situação desagradável. Vai colocar toda essa operação em risco. E Gideão, irmãos, eu imagino que ele achava que eram poucos covardes e medrosos. E quando ele fala aos ouvidos daqueles 32 mil soldados, em alta voz e dizendo: os covardes e medrosos, aqueles que estão com medo, volte para a sua família, vai cuidar da sua casa. E a Bíblia vai dizer que 20 mil homens abandonou Gideão. Eu imagino Gideão olhar para aqueles 12 mil homens que sobram agora. Mas a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, ou seja, um homem que tinha coragem, um homem destemido, um homem que não tinha medo. E ele era um homem, irmãos, que ele tinha um intelecto, ele era um homem estrategista, por isso Deus o chama de valoroso e diz que Deus era com ele, e que era para ele nesta força. Que força é essa? De valor que ele tinha, um homem de muito esforço, que não tinha medo de nada, um homem de estratégia, um homem, irmãos, que fazia qualquer coisa, irmãos, para livrar Israel. Então ele disse: com 12 mil homens ainda eu vou para a batalha. Com 12 mil homens nós vamos vencer o midianita. Ele tinha fé, ele era um homem esforçado na fé. Como é que você tem feito, irmãos, diante da dificuldade? Você tem esforçado a sua fé? Você tem confiado no Senhor?
Deus tem falado com você que Ele é contigo. Ah, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde você colocar seu pé, Deus está dizendo que Ele coloca o pé dele. Aonde você colocar sua mão, o Senhor está dizendo que Ele vai abençoar, porque Ele vai colocar a mão dele também. Mas muitas das vezes você olha para a dificuldade e você tem se recuado. Mas nesta noite eu venho como profeta de Deus dizer para você: esforça. Tenha ânimo, tenha coragem, faça como Gideão, vai para cima, não tenha medo do inimigo, porque Deus há de entregar os midianitas na tua mão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Deus diz assim: mas tem muita gente ainda, Gideão. E Gideão, um homem de coragem, ele dá ouvido ao Senhor, sabe por quê, irmão? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus não importava o número de pessoas para ganhar a guerra, quando se Deus estivesse do lado dele. Ele sabia que a vitória era certa, então ele não estava preocupado com quantos homens ele ia para a guerra. Você está preocupado, meus irmãos, minha irmã, com o recurso que você tem. Você está dizendo que esse recurso é pouco para você começar o seu negócio. Você está dizendo, irmãos, que a sua capacidade é muito pequena, você não vai dar conta de vencer. Mas se você, irmão, tem certeza que você é servo de Deus, então não tema, vá nessa tua força, confie em Deus, tenha fé, meu irmão, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Gideão tinha essa força, essa fé, essa confiança. E a Bíblia vai dizer que ele leva aqueles 12 mil homens para beber água. E Deus fala para Gideão: aquele que beber água, que nem animal, lambendo a água, esse você manda voltar para casa, porque esse não vigia, porque esse não está atento, porque esse está desatendido, ele não tem atenção. O inimigo pode dar a qualquer momento e ele ser destruído, porque não tem atenção. Irmão, se você quer fazer uma coisa, preste atenção no que você está fazendo. Tem muitas pessoas, irmãos, que fazem as coisas de qualquer jeito, por isso dá tudo errado. Não senta, irmãos, para calcular. Não senta e depois coloca a culpa em Deus. Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Mas o problema é nós que não prestamos atenção. E a Bíblia diz que só 300 homens pegou água com a mão e trouxe a boca, e continuou observando em volta, vigiando, vendo se o inimigo estava chegando, atento aos movimentos, observando o tempo, observando a colocação, a hora, o momento que eles poderiam ir para cima, contra-atacar. Louvado seja Deus. E quando o Gideão olha, o Gideão entende que só aqueles 300 é que Deus queria para a batalha. Mas Gideão não recuou, mesmo só com 300 homens. Ele sabia que era impossível ele ganhar aquela batalha, porque ele sabia que ele tinha poucas pessoas, mas ele sabia, no fundo do coração, da alma dele, ele tinha certeza que ele ia sair vitorioso, porque ele sabia o Deus que ele servia. Meu irmão, por isso eu venho nesta noite te dizer: não temas, Deus é contigo, vai nesta tua força, Deus há de te dar vitória. Deus vai, irmãos, pôr você do outro lado. Você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus, glória seja o nome santo do Senhor. Moisés não tinha um exército, Moisés não tinha barco, Moisés não tinha condição de atravessar toda aquela nação pelo Mar Vermelho. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele confiou em Deus, e Deus abre o Mar Vermelho, e ele atravessa com os pés em terra seca, e pôde cantar o hino da vitória do outro lado, e olhar para trás e ver o inimigo sendo sucumbindo sobre o Mar Vermelho, sendo destruído atrás dele. É desse jeito que Deus vai fazer na sua vida. Vai envergonhar aqueles que querem ver o seu mal, aqueles que querem ver a sua queda, mas vai nesta força. Aleluia, confia assim como Gideão confiou. Seja valoroso como Gideão. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Então, irmãos, fica com essa meditação. Deus é contigo. Seja forte,
Seja corajoso, tá? Eu sei que você conhece o Deus que você serve e Deus não vai te deixar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Uma noite abençoada, uma ótima semana. E hoje é terça-feira, né? Que Deus possa estar abençoando os irmãos poderosamente. Amém? Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus.